Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1858, Allan Kardec. Os duendes. A intervenção de seres incorpóreos nos assuntos da vida privada faz parte das crenças populares de todos os tempos. Por certo, não pode entrar no pensamento de nenhuma pessoa sensata tomar ao pé da letra todas as lendas, todas as histórias diabólicas e todos os contos ridículos que se conta prazerosamente junto à lareira. Entretanto, os fenômenos de que somos testemunhas provam que, mesmo esses contos, repousam sobre alguma coisa, porquanto o que se passa em nossos dias deve ter ocorrido em outras épocas. Tire-se deles o maravilhoso e o fantástico, com o qual a superstição os cobriu de ridículo, e se encontrarão todos os caracteres, fatos e gestos de nossos espíritos modernos. Uns são bons, benevolentes, obsequiosos, tendo prazer em prestar serviço, como os bons bruenis. Outros, mais ou menos maliciosos, travessos, caprichosos e mesmo os maus, como os gobelins da Normândia, conhecidos pelo nome de Buggles, na Escócia, de Borgats, na Inglaterra, de Cluricaunes, na Irlândia, e de Pucks, na Alemanha. Segundo a tradição popular, esses duendes penetram nas casas, onde aproveitam todas as ocasiões para brincadeiras de mau gosto. Eles batem nas portas, deslocam os móveis, aplicam golpes nos tonéis, marteladas no teto e no assoalho, assobiam baixinho, soltam suspiros lamentosos, punham os lençóis e as cortinas dos que estão deitados, etc. O Bogart, dos ingleses, exerce suas maldades principalmente contra as crianças, das quais parece ter aversão. Toma-lhes, frequentemente, a fatia de pão amanteigado e a tigela de leite. Durante a noite, agita as cortinas do leito, sobe e desce as escadas com grande arruído, lança pratos sobre o assoalho e provoca muitos outros estragos nas casas. Em alguns lugares da França, os duendes são considerados como uma espécie de demônio familiar, que se tem o cuidado de alimentar com as mais delicadas iguarias, porque trazem a seus senhores trigo roubado dos celeiros. É deveras curioso encontrar essa velha superstição da antiga Gália entre os borussianos do século XVII, os prussianos de hoje. Seus coutiques, ou gênios domésticos, iam também furtar trigo nos celeiros para levá-lo àqueles de quem gostavam. Quem não reconhecerá nessas diabruras, posta de lado a indelicadeza do trigo roubado, do qual provavelmente os faltosos se desculpavam à custa da reputação dos espíritos? Quem, dizíamos, não reconhecerá nossos espíritos batedores e aqueles que se pode, sem cometer injúria, chamar de perturbadores? Que se um fato semelhante ao qual relatamos acima da jovem da passagem dos panoramas tivesse acontecido no campo, seria sem dúvida tido a conta dos gobelins do lugar, depois de amplificado pela fecunda imaginação das comadres. Não faltaria mesmo alguém ter visto o pequenino demônio pendurado à campainha, dando risadas e fazendo caretas aos tolos que iam abrir a porta. Nessa passagem, nós vamos ver que Allan Kardec coloca a crença dos duendes como uma lenda, uma fantasia que aparece em vários lugares do planeta e que tem um certo fundo de verdade,
mas não como sendo duendes, como alguns acreditam. Ele diz que por trás desses fenômenos estão os conhecidos espíritos batedores da doutrina espírita. E cita o caso da história que nós já relatamos aqui neste grupo, daquela funcionária, daquela empregada que estava numa situação de apuro e que tinha vontade de bater a campainha para pedir socorro. Como o cordão da campainha estava quebrado, ela não conseguiu chegar até ele, mas a campainha se mexeu e era um espírito que tinha feito isso, provocado. Então ele diz que se alguma pessoa tivesse visto isso e tivesse conhecimento dessa lenda, já ia associar isso à existência de duendes. Iam colocar esse acontecimento na conta de um duende. E com a mente super excitada, ia até falar que viu esse duende, que ele era pequeno e que tinha tal aspecto. Para Kardec, quem faz esses movimentos de mexer a cortina, de assoviar, de fazer barulhos, como ele já tinha dito anteriormente, são os espíritos batedores. Aqueles espíritos são inferiores e conseguem, porque tem o corpo perispiritual mais grosseiro, mais denso, produzir algum efeito na matéria, ou por dentro de um objeto, ou por fora, ou mesmo produzir um ruído na atmosfera. Procurando em O Livro dos Espíritos, nós vamos ver que o Allan Kardec colocou os duendes na 9ª classe, mas não como duendes, e sim como espíritos levianos. É a questão 103 de O Livro dos Espíritos. No capítulo 1 dos Espíritos. É o livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos. Diferentes ordens de espíritos. Aí depois vem a escala espírita, a 3ª ordem, espíritos imperfeitos, e dentro da 3ª ordem, espíritos imperfeitos, ele vai colocar na 9ª classe os espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolve-se em tudo, responde a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob o nome de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Estão sob a dependência dos espíritos superiores que frequentemente os empregam como fazemos com os nossos servidores. Nas suas comunicações com os homens, sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreendem os defeitos e o ridículo humano, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então, pelo que nós podemos perceber, na opinião de Allan Kardec, duendes, gnomos, são lendas, estão dentro de uma superstição, mas não totalmente sem propósito. Por trás desses fenômenos, nós vamos encontrar como causa o espírito, a inteligência do universo,
mas ainda colocado nesse patamar, nessa escala evolutiva de espíritos impuros, de espíritos imperfeitos e que atuam de forma moral como levianos, que se comprazem então em se divertir com o medo ou com as crenças dos homens. Existem os espíritos elementais, que devem ser entendidos aqui como espíritos primitivos, que são utilizados pelos espíritos superiores para movimentar os fluidos e assim colaborar nos reinos da natureza, por exemplo, na reprodução das plantas, na formação das flores e dos frutos. Mas ainda aí não devemos entender como sendo duendes, naquele entendimento que alguns têm, que os duendes são criados como seres separados da natureza. São criados por Deus como duendes para serem duendes eternamente. Assim também como acreditavam que eram os anjos, sendo uma classe especial criada por Deus e já tendo sido criado como anjo. A doutrina espírita, ela é progressiva e nos ensina que todos fomos igualmente criados por Deus, simples e ignorantes. Simples, puros e ignorantes sem o conhecimento, mas com potencial para, através das encarnações, fazermos aquisições, fazermos resplandecer a nossa própria luz, portanto, adquirir virtudes positivas. Assim também o entendimento dos duendes. São espíritos primitivos, espíritos elementares, que também terão a oportunidade de, através das encarnações, alcançar outras escalas evolutivas, tais como a de espíritos humanos e depois a próxima escala, que é a escala de bons espíritos, espíritos perfeitos e assim por diante. Fica assim, então, no nosso estudo, mais essa compreensão, como é que Allan Kardec via essa questão dos duendes e dos gnomos. Um abraço a todos, até o próximo estudo da doutrina dos espíritos. Fiquem em paz, fiquem com Deus.